Então, os nossos concorrentes têm dificuldades. A Espanha está enfrentando o problema do javali, que é um problema que nós podemos falar, temos que enfrentar, mas isso leva o brasileiro também, isso é um segredo da nossa produção aqui, pecuária, de aves, suínos e ovos, e também de boi, mas especialmente de aves, suínos e ovos, que nós consumimos, como você bem falou, 47 quilos, 45 quilos per capita de frango, 30 quilos per capita de boi, 20 de suíno, 15 de peixe, ou seja, dá mais de 100 quilos per capita ano. É um número que é bem forte, há espaço para todo mundo no prato dos brasileiros, e no caso da suinocultura a gente vê crescer. A gente tinha aquele consumo histórico de 12 a 14 quilos, que ficou muitos anos e não havia Cristo de colocar. Com as campanhas das entidades estaduais, da BCS, da BPA, o Brazilian Pork no mundo afora, no nosso caso aqui nas redes sociais, a página Suíno Gastro, ensinando as pessoas a usar a carne de porco. Afinal de contas, a carne suína é a carne mais consumida do mundo hoje. É mais que boi, mais que frango. O frango vai ultrapassar a suinocultura. Aliás, ultrapassou temporariamente quando teve a peste suína africana na China e agora voltou o suíno ser a carne mais consumida do mundo, com mais de 104 milhões de toneladas consumidas. Ou seja, a gente vê muito futuro nessa atividade. E volto a dizer, se a gente tiver biosseguridade, cuidado com o bem-estar, sustentabilidade, hoje cada vez a gente colocando mais as produções de biometano, de energia, isso faz com que a nossa suinocultura tenha um futuro muito positivo. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Suinocast. Esse que é um programa feito para toda a cadeia produtiva da suinocultura do agronegócio brasileiro. Meu nome é Guilherme Brandes, sou host do programa, consultor do agronegócio. E temos aqui hoje um convidado muito especial, o senhor Ricardo Santin. Depois eu apresento ele. Ricardo, muito obrigado por participar aqui do nosso evento. Essa aqui é uma plataforma que eu falo que é feita para os produtores, para a academia, professores, alunos, para os consumidores, e eu sempre falo também dos nossos não consumidores, o que eles têm que saber da nossa cadeia. É uma cadeia fantástica. Ricardo Santin, que é presidente da BPA, ele é advogado, eu vou ler aqui o currículo que é extenso. Ele é advogado e presidente da BPA, ex-presidente do International Poultry Council, que começou em 2023, o primeiro brasileiro à frente da maior entidade global da avicultura. Está na BPA desde 2020, lidera essa nossa associação, que tem uma representatividade gigante no nosso agronegócio, na nossa produção de proteínas do Brasil. E está aqui conosco, agradeço de coração, foi um pedido, uma solicitação de fazer o programa pessoal que eu fiz, ele aceitou. Estamos aí, Ricardo. Te agradeço e a palavra está contigo. Eu sempre falo que o currículo é uma leitura fria, né? Mas para os nossos ouvintes, quem que é o Ricardo Santin? Pelo próprio Ricardo, esse gaúcho de Marau. Eu sou de Ijuí, uma cidade perto aí. Aonde que o nosso Rio Grande chegou, Ricardo? Grande abraço. Obrigado, Guilherme. Prazer imenso falar contigo e todos os ouvintes do teu podcast, esse programa que é tão ouvido e tão acompanhado. Para mim é uma honra podermos falar e conversar, como você disse, com consumidores, com academia, com produtores e falar um pouco da suinocultura. Eu que sou gaúcho de Marau, como você diz, eu sou advogado, formado, como advogado e depois há 17 anos estou aqui na BPA. Cheguei aqui como assessor do presidente Turra, junto com ele, depois fui galgando cargos como diretor executivo, vice-presidente, e aí tive o prazer de suceder o Turra aqui na BPA. Continuo aqui, já tenho quase 5 anos de presidência, e é um orgulho muito grande para mim fazer isso. Inclusive, está sendo entrevistado por um gaúcho de Ijuí, onde eu fui professor, viu? Eu guardo uma grande lembrança que eu fui professor na Fidene, antes de ser o Ijuí, para tu ter uma ideia, e lá eu fui com 24 anos de idade,
eu fui paraninfo da turma, primeira turma que eu lecionei. Então, eu tenho um carinho muito grande pela tua cidade também, em Juí, região, com grandes alunos, amigos, e mais do que tudo, a gente fala, e aí nossos ouvintes têm que entender que o gaúcho sempre é bairrista um pouquinho, né? A gente tem um carinho pela nossa terra, mas de lá a gente conseguiu ver, isso ajudou muito, viver. Eu morei em Panambi, trabalhei em Juí, Marau, Passo Fundo, mas são regiões que têm pequenas propriedades com suinocultura. Você vendo a dedicação das famílias, e graças a Deus a gente pode ver também, Guilherme, a evolução daquela, e aí vamos usar bem o português, dizer assim, aquela criação de porco para uma suinocultura hoje mecanizada, automatizada, responsável. E a gente vendo hoje o brasileiro cada vez comer mais carne suína, quase chegando aos 20 quilos per capita habitante ano. Por isso é um prazer estar com você aqui e à disposição da gente bater um papo sobre essa suinocultura que já inicia com uma boa notícia. Nesse ano passado, nós conquistamos a 3ª posição de exportação no mundo. A gente sempre era o 4º maior produtor e 4º maior exportador. E nesse ano de 2025, a gente conseguiu o posto de 3º maior. Ultrapassamos o Canadá. Ou seja, mais do que nós, só Estados Unidos e Europa, o que é muito bom e consolida a nossa atividade de suinocultura cada vez mais forte. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. PecSmart, transformação digital para o campo. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Circunvent CML, maior conforto e conveniência para a sua granja. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Altec, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a suinocultura. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. PPGvet, o maior programa de especializações em medicina veterinária do Brasil. Zoetis, líder global em saúde animal. Bom, começamos bem aqui com surpresa e eu sempre preparo meus programas aqui, mas esse aqui eu não preparei porque está na cabeça, né? E a nossa pauta é produção, exportação, ou produção, consumo antes, exportação e tendências, né? E eu tenho feito algumas palestras aí no Brasil e algumas fora também, quando o pessoal pergunta por que o Brasil, né? E eu começo as minhas apresentações com esse número aí, né, que hoje já está atualizado de 3º, e eu falo que o Brasil está a suinocultura do Brasil, ela produz 1,5 leitão por segundo. Esse é o resumo, essa é a abertura da minha palestra, e aí a gente vai falando. Mas quando o senhor comenta aqui dos 20 quilos da carne suína, estando à frente da BPA como proteína animal, a gente está ao redor aí dos 100 quilos, né? A avicultura, a bovinocultura, suíno e o peixe. Como que está distribuído isso? E como o senhor começa falando dessa conquista do 3º lugar, a gente vê o mundo, a Europa reduzindo, o Canadá reduzindo, e o Brasil falando boas notícias. Eu lembro de vários contatos de palestras com o senhor e apresentações, dizendo o ano 24 foi bom, 25 é bom e 26 está vindo assim. Vamos usar esse cenário, por favor. Pior, a gente erradamente diz pior, vai ser bom também. 26 também vai ser um ano bom, eu acho, claro, naturalmente, sempre depende daquilo, Guilherme, da biosseguridade. Isso é uma coisa que a gente está longe da peste suína africana, peste suína clássica, nós estamos livres nas áreas livres aqui, mas temos que cuidar e reforçar, redobrar o cuidado da biosseguridade. Isso é um ponto essencial. Agora, as notícias são boas, produção de 5 milhões e 5.550 mil toneladas produzidas no ano de 2025, com uma previsão de aumento de 2% para chegar nesse ano a 5.700. A gente sabe que a suinocultura levou um pouco o peso de carcaça no ano passado, então ela tem uma estabilidade. A boa notícia também é que tem estabilidade de grãos, a nossa suinocultura depende muito do grão, e o grão se promete estar estável esse ano, com safras boas de soja e de milho. A
A gente daí vai chegar numa exportação, no ano passado fechamos em 1,490 e deve fechar perto de 1,550 a mais esse ano. Já começamos o ano com 116 mil toneladas em janeiro e a previsão é passar de 120 mil agora em fevereiro, já crescendo 2 dígitos nos primeiros 2 meses do ano. Isso mostra que a nossa suinocultura é pujante, deve seguir, como você bem falou, a peste suína africana está ainda muito forte lá na Europa, continua na Ásia. Então, os nossos concorrentes têm dificuldades. A Espanha está enfrentando o problema do javali, que é um problema que nós podemos falar, temos que enfrentar, mas isso leva o brasileiro também, isso é um segredo da nossa produção aqui, pecuária, de aves, suínos e ovos, também de boi, mas especialmente de aves, suínos e ovos, que nós consumimos, como você bem falou, 47 quilos, 45 quilos per capita de frango, 30 quilos per capita de boi, 20 de suíno, 15 de peixe. Ou seja, dá mais de 100 quilos per capita ano. É um número que é bem forte, há espaço para todo mundo no prato dos brasileiros, e no caso da suinocultura a gente vê crescer. A gente tinha aquele consumo histórico de 12 a 14 quilos, que ficou muitos anos e não havia Cristo de colocar. Com as campanhas das entidades estaduais, da BCS, da BPA, com Brazilian Pork no mundo afora, no nosso caso aqui nas redes sociais, a página Suíno Gastro, ensinando as pessoas a usar a carne de porco. Afinal de contas, a carne suína é a carne mais consumida do mundo hoje. É mais que boi, mais que frango. O frango vai ultrapassar a suinocultura. Aliás, ultrapassou temporariamente quando teve a peste suína africana na China e agora voltou o suíno ser a carne mais consumida do mundo, com mais de 104 milhões de toneladas consumidas. Ou seja, a gente vê muito futuro nessa atividade. E volto a dizer, se a gente tiver biosseguridade, cuidado com o bem-estar, sustentabilidade, hoje cada vez a gente colocando mais as produções de biometano, de energia, isso faz com que a nossa suinocultura tenha um futuro muito positivo. A PexSmart está revolucionando a suinocultura com soluções digitais que otimizam toda a produção. Peso por imagem dos animais, estoque e consumo de ração em tempo real com sensores nos silos. Sanidade dos lotes na palma da mão. Transforme sua granja com inteligência de dados e automação de verdade. Legal. E puxando essa questão da apresentação da suinocultura no mundo, né? Raramente eu faço 2 entrevistas no mesmo dia. Hoje eu vou ter o prazer, já estou tendo aqui de manhã, com a entrevista do senhor, que palestrou na última COP, né? Teve o seu pronunciamento, e à tarde eu vou entrevistar um colega produtor, Celso Felipe Júnior, que também palestrou na COP lá do Egito, falando da sustentabilidade e desse negócio que eu digo que é o negócio da produção, o negócio da sustentabilidade Brasil. E eu sei que o seu passaporte ele tem deve ter vários passaportes, né? E é legal acompanhar isso. E quando a gente fala, e o Ruas falava, quando eu entrevistei o Ruas, ele falava, mais que abrir fronteiras, é manter as fronteiras, manter as vendas. Quando o senhor está no exterior, ou é abordado como uma autoridade brasileira, e vem as questões, mas o Brasil, vocês são grandes, mas vocês destroem. Vocês são grandes, mas há risco. Vamos só dar uma recapitulada nisso e ajudar o nosso pessoal com esses argumentos, que a gente tem argumentos incríveis aí, de boas notícias, e a gente é obrigado, como cadeia, a falar isso. Nos ajuda. Sem dúvida. A gente, é isso que eu levei lá na COP, né? Eu participei de duas palestras lá, uma que foi exatamente na COP, na AgriZone. Essa foi uma palestra que foi transmitida para mais de 100 jornalistas do mundo afora, mostrando a sustentabilidade da nossa suinocultura, da nossa avicultura, da produção de ovos, né? Mostrando o que a gente faz no dia a dia. Mostrando, acima de tudo, que a gente faz sustentabilidade não é porque os outros querem, porque a gente faz porque é natural, a gente gosta da sustentabilidade. O Brasil é um país sustentável. Houve problemas, e aí, muito políticos, de retórica, de discussão, mas aí eu vou começar por um dado. Alguém já parou para pensar o tamanho da Amazônia? Eu que eu falei lá na COP. O tamanho, hoje a gente sabe o desmatamento. Olha, é 9 mil quilômetros quadrados, é 10 mil, 12 mil.
E é um número que é grande para nós quando olhamos isso. Mas o tamanho da Amazônia como um todo é 1.200.000 quilômetros quadrados. Então, 9.000, quando comparado, e não é pouco 9.000, mas quer dizer que a gente tem muito trabalho de conservação. A área conservada do Brasil passa de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, não dá para dizer que nós estamos desmatando, especialmente a nossa suinocultura, que já está instalada há mais de 50 anos, de 100 anos. Então, quando eu vou usar aquela chamada mudança do uso da terra, a nossa suinocultura está praticamente fora. Tira aquela suinocultura do Mato Grosso do Sul, um pouco do Goiás, ali talvez tenha, mas as áreas foram feitas dentro de uma base legal. O governo pediu para o Brasil ir lá, ocupar aquelas áreas. E a suinocultura lá nasceu porque estava perto dos grãos, não desmatando de áreas que são áreas que estavam lá. Você não desmata uma área para construir uma pocilga. É incrível isso, o cara está dizendo, mas não é verdade isso, eu nunca vi fazer isso. Você vai construir onde já está pronto. Você vai construir em áreas que são colocadas. A gente tem cuidado com as águas, a gente tem cuidado com o dia a dia. E foi isso que a gente transmitiu. Lá também na COP, Guilherme, eu fiz uma palestra para uma unidade, para uma ONG que chama We Don't Have Time. Essa ONG, tinha 66.000 pessoas online o tempo inteiro, e foi assistida e teve 21 milhões de pessoas, mostrando exatamente isso, para mostrar para as pessoas que a gente faz é sustentável. A prática de nós termos hoje a energia solar em muitas criações de aves e de suíno como geradora de energia limpa, a prática do controle de dejetos, seja por lagoa de decantação, que é a maneira mais simples, mas é uma prática que é utilizada e a gente cuida muito bem. Além disso, tem cada vez mais, e aproveito aqui para dizer que há um incentivo, o governo está incentivando, a BPA também, quem quer se informar, busque mais informações, que tem programas para fazer a biodigestão. A biodigestão, seja ela simplesmente para fazer a biodigestão, para fazer a conversão do gás, do metano em carbono, ou então para usar isso como combustível no biometano, ou para a própria geração de energia que não tem painel solar, são práticas hoje corriqueiras nossas. Não é uma coisa estranha. São práticas corriqueiras e o mundo começa a fazer isso. Mas aí lá fora, quando eu viajo, e eu já tenho 12 passaportes carimbados, esse ano, Guilherme, por exemplo, eu já dei 2 voltas ao mundo, equivalente a 2 voltas ao mundo. Né? É um número bastante pesado. Estava lá brigando para a nossa suinocultura na Coreia do Sul, acompanhando a missão do presidente da República, exatamente para quê? Para que o Rio Grande do Sul e o Paraná também sejam reconhecidos pela Coreia como livre de aftosa sem vacinação, para a gente poder exportar, além de Santa Catarina, que é um grande exportador. Mas volto na sustentabilidade para dizer, quando a gente chega lá fora, a gente mostra isso. Dizer, olha, gente, nós já fazemos o dia a dia e vamos fazer mais. Agora, nem precisa fazer uma coisa que você é especialista, sabe? O quanto a gente evoluiu com relação à emissão em si. Porque só o avanço da nutrição animal, na nossa suinocultura, inclusão de probióticos, elementos, vitaminas, controles, ambiência, você tem uma diminuição dos dejetos e do poder disso ter transformação. Isso tem que ser contado. Sabe, a gente tem, eu chego lá fora, Guilherme, os caras vão falar, olha, lá na COP tinha gente dizendo assim, olha, eu acho que nós vamos começar uma prática nova que é o plantio direto. Olha, tu tem que dar risada, né? Nós fazemos isso já há 40 anos. E aí eu digo assim, então o teu milho do teu suíno lá na Europa não tem plantio direto? Faça conta do nosso aqui, que é com plantio direto há 40 anos. Quanto de água nós cuidamos só nas microbacias? Então é esse discurso que a gente tem que mostrar, dizendo, quando o cara chega para mim, eu fui entrevistado pelo The Economist, esses jornais grandes aí do mundo, um dia o cara chegou para mim, quero falar de deflorestamento. E eu olhei para ele e disse, eu quero falar lá de conservação. Não, mas eu quero saber... Não, que isso? Eu quero começar te dizendo que nós temos mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de floresta em pé nativa. 66,2% do nosso território preservado. Que nós ocupamos só 8% para plantio. Sim. Mais depois silvicultura, mas ou seja, nós somos uma nação que cuida e que protege. E mais do que tudo, eu sempre digo para a gente entender, quem for falar, se puder repetir, diga isso também. Nós fazemos sustentabilidade porque a gente quer e porque a gente gosta, não é para vender não. É porque a gente respeita e quer deixar a nossa terra melhor para os nossos filhos do que quando a gente recebeu.
Novus, líder em soluções de nutrição inteligentes para a avicultura. A Novus traz 2 soluções de destaque. A linha Mintrex de minerais orgânicos quelatados, com estrutura molecular única no mercado, oferece alta biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês, melhorando o desempenho e a nutrição das aves durante todo o ciclo de produção. Já o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzimas proteases, aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico, a resposta e a integridade intestinal. Para mais informações, visite o site da Novus, www.novus.com. Sim. Muitas mensagens aqui, e eu fico feliz aqui que no We Don't Have Time eu tive tempo, e então eu era um dos 1 milhão aí que assistiu a palestra. E só reforçando, né, eu lembro, vou puxar um pouco de Amaral aqui. Eu lembro que em 90 e poucos eu ia para Amaral e a gente fazia palestras que nós iríamos produzir 26, 27 leitões por feriado. E o pessoal lá, os produtores de Amaral, falaram: esse cara aí tá passando a conversa. Hoje a gente fala em 40, né? O senhor começou falando do aumento do peso, né? O suíno tinha 80 quilos, 90 quilos, né? Hoje 135, pesos elevados são uma realidade. E também a participação do norte ou da Amazônia, que não tem suinocultura, assim, existe no Acre alguma coisa, né? Mas o percentual é irrisório, é zero, alguma coisa, né? Mas legal isso. E também essa chamada que o senhor fala do reconhecimento, né? Eu acompanhei aqui a ida. É difícil acompanhar as idas, né? Mas a última ida à Coreia. Mas eu lembro também de um pronunciamento do senhor, até se vê uma certa emotividade, não emoção, lá em Paris, recebendo o certificado do Brasil como livre, né, a chancela de sem vacina, né? Isso é uma vitória e esse é um dos nossos grandes diferenciais. E legal que o senhor abriu a conversa aqui falando da biosseguridade e da nossa responsabilidade disso aí. Mas, bom, e também vamos fazer uma associação de um monte de coisa aqui. E também o senhor fala aqui do relatório da BPA. Que relatório, hein? Eu não digo que ele é difícil de ler, mas ele é complexo para ler, porque a gente vai pegando os números e eu que estou aí há 40 anos, a gente vê assim, pô, que legal ver esse crescimento e a percentual e exportações, e começa dizendo que o ano começou muito bem. Vamos ver como que vai ser esse nosso próximo relatório aí, né? E dentro disso, a gente também tem histórias, eu perguntaria aqui para o senhor, nós já tivemos discutindo, Santinho, na época do Covid, em época de greve, contingências, né? Nos conta algum caso assim que deu que o travesseiro ficou muito, muito pesado aí, né? Porque a gente já pegou coisas nesse caminho, a construção, o prédio é bonito, mas Foi teve difícil. estado de chão. Foi custoso. Não, olha, eu não posso dizer que eu perdi os cabelos, porque eu ainda estou aqui, mas ficaram branco. Eu já tenho que dar uma pitadinha neles para disfarçar. Mas, de fato, quando a gente teve aí o problema da greve dos caminhoneiros, né? Você teve aí a greve dos caminhoneiros, né? Foi pesadíssimo. Você ter animais quase em vias de canibalização. Você tem que chegar, eu me lembro quando foi naquela época, a gente teve que ir lá, saía no avião, eu brinco do tanto de camisa e cueca que eu tive que comprar em Brasília, porque a gente ia para voltar e os caras diziam, fica aí, Santinho, fica aí. E fomos lá e aquele negócio até parar na frente da sala do presidente Temer, até chegar o momento de mostrar para eles, olha, presidente, isso vai causar um problema, porque nós temos hoje bilhões, mais de 1 bilhão de animais no campo, entre aves e suínos. O que faz com isso? Sabe, depois a gente veio a Covid, onde tinha aqui um Ministério Público de uma cidade, não vou dizer aonde, mas que queria fechar um frigorífico que abatia 4.500 suínos por dia. Eu cheguei ao limite de ter que chegar a falar com essa promotora e dizer o seguinte, moço, o senhor sabe qual é o cemitério que vai enterrar?
Porque o senhor talvez não sabe que um suíno é maior que uma pessoa. Mas um suíno hoje é grande, uma matriz é 2 eu, porque eu peso 65 quilos. Eu assim, uma matriz são 2. Enterrar uma matriz é fazer o enterro de 2 pessoas que nem do tamanho. Só que são 4.500 por dia. O senhor, quem vai fazer? Não tem como dar comida, não tem como fazer, os bichos vão começar um comer o outro, tem que matar e enterrar. E o que faz com isso? Esses foram desafios, eu digo, sem deixar que as pessoas não terão comida no dia a dia. Porque quando o cara fala que é 20 quilos per capita por habitante ano, e graças a Deus nosso país tem uma rede de distribuição muito boa, nossos supermercados, varejo, atacados são perfeitos, a gente consegue ter a capacidade de comprar carne 2 vezes por semana, ou todo dia, tem gente que vai todo dia comprar, ou então compras que são regulares, mas se passou uma semana sem produção, já começa a faltar produto, especialmente nas classes mais pobres, naqueles que têm informalidade, que dependem de ganhar no dia para ir buscar a comida no supermercado. E esses foram desafios, Guilherme, muito pesados. O desafio da Covid, de fato, foi bastante pesado. Foi difícil porque a gente tinha também que ter a responsabilidade de proteger o nosso colaborador e as suas famílias, que é a parte mais importante, senão não tem tudo isso. É uma cadeia que vai desde lá do nosso produtor e produtora, passa pelo cara que transporta, que apanha, que transporta, quem busca dentro do frigorífico, o nosso colaborador, a nossa colaboradora, suas famílias. Então a gente tinha que ter essa preocupação, mas acima de tudo, e aí quando foi, eu fui o primeiro a escrever lá para o presidente Bolsonaro e pedir para ele assim, ó, presidente, feche o que for fechar, mas deixe corredores da comida, corredores para remédio e para comida, porque senão esse país vira uma balbúrdia. E isso foi feito. Então foram desafios tão grandes. Depois passamos para o lado da avicultura, quando enfrentamos a influenza aviária no ano passado. Espero, bato na madeira aqui e rezo que não precisamos ter crise nenhuma na suinocultura. A gente viu. E aí eu tenho uma boa surpresa. Essa semana o conselheiro Flávio Almeida, da BPA, ele me ligou e disse assim, ó, tô feliz, estou chegando em Guarulhos e tem um cachorro aqui cheirando as malas para não ter importação de comida. Olha que coisa bonita de ver. Porque às vezes as pessoas reclamavam que não é, a gente está fazendo, hoje as pessoas têm consciência, o BPA está fazendo mais uma campanha, fez. Então, foram tempos pesados, né, sempre sob a coordenação do Turra, com o presidente. O Turra, inclusive, teve um tempo que ele chegou a ficar doente. Ficou doente, foi até parar no UTI, por aquele negócio do desequilíbrio da bomba de sódio e potássio. Graças a Deus se recuperou, ficou bem, mas foram períodos duros, mas que valeram a pena. Sabe, eu sempre digo assim, o cara, um dia um colega até me perguntou assim, o que tu pensa quando tu deita no travesseiro de noite, depois de um dia desses malucos aí, ou dessas viagens que nem eu fiz, né, agora? Se eu penso que se eu trabalhei bem, alguém no Brasil ou em algum lugar do mundo vai comer melhor. E é isso que eu levo a nossa motivação e tenho certeza que não é só minha, é de todos os produtores que fazem algo que a gente é muito nobre, que a gente é apaixonado. E isso é bom. Toda essa cadeia está fazendo bem para o mundo. Eu falei da frase que eu uso, às vezes, para abrir palestra, que a gente produz 1,5 leitão por segundo, e várias vezes eu termino dizendo que a suinocultura, e vamos abrir aqui as proteínas animais, elas fazem coisas boas para comer e para as pessoas, né? A gente faz coisas boas. E quando o senhor fala desses desafios aí de greve, de influenza, de Covid e tudo, o final é feliz, né? A gente conseguiu. Esse é o nosso propósito. E quando o senhor fala aí do seu travesseiro tranquilo, me veio a pergunta aqui, eu não vou perguntar para o senhor que o Fava Neves perguntou qual que é o tamanho do agro, né? Porque isso ele já respondeu. Mas quantas pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente? Bom, essa é uma cadeia imensa, mas primeiro eu quero te agradecer o número que tu está me dando. Eu nunca tinha ouvido esse 1,5 leitão por segundo. Eu só sabia que tinha 1.800 ovos por segundo. Aí, agora, ó. Segundo aí vai ser melhor ainda de falar, sabe? A gente produz hoje 25 milhões de aves por dia. Também vou fazer a conta por segundo, quanto é que dá os três produtos da BPA, que vai ser um discurso fácil de fazer. Mas, quando a gente está pensando aí, a tua pergunta até me atrapalhei agora. O tamanho quantas pessoas estão envolvidas? O tamanho da cadeia, sim, desculpa. É que a gente vai brincando e se esquece. Fuso horário é isso mesmo. Mas a nossa cadeia hoje tem computado 4 milhões de empregos diretos e indiretos.
nós temos aqui aproximadamente 500 mil trabalhadores em fábrica. Nós temos mais de 50 mil pequenas famílias produtoras no sistema integrado ou no sistema independente. A suinocultura, então, ela está junto da cadeia de aves, suínos e ovos. A suinocultura, ela é mais ou menos 25% desses números quando vai colocar separadamente. Mas a gente olha todas essas proteínas juntos, quando coloca o boi junto, a gente vai para 9 milhões de pessoas diretas e indiretamente. Quando a gente coloca a bovinocultura junto com as 3 cadeias que estão aqui na BPA e a bovinocultura na BIEC, nós fazemos uma receita cambial total de 31 bilhões de dólares. Quando eu falo aqui especificamente nas proteínas da BPA, a suinocultura fez 3 bilhões e 200 milhões de dólares de receita cambial. Ela faz muito bem, sim, para o Brasil, porque pensa bem, uma cidade como Marau, uma cidade como Juí, lá no interior, se não tiver uma suinocultura recebendo esse recurso, de onde virá? É um recurso que é espalhado depois com um poder social imenso. Eu vou na loja, eu vou no posto de gasolina, eu vou na costureira, eu vou no borracheiro, eu vou em todas as atividades do supermercado de um dinheiro, inclusive no caso nosso, da suinocultura, que hoje já tem 25% do que produz vai para exportação. E um bom detalhe para dizer aqui para quem é consumidor, a gente não exporta o que é do Brasil. A gente produz para o brasileiro, aumenta a oferta no mercado interno e ainda por cima exporta, produz para produzir, para exportar. Quando eu estou exportando, inclusive, eu estou financiando, Guilherme, o produto do mercado interno. E o cara me diz, mas como? Não está deixando mais caro? Não, pelo contrário. Ele ajuda. Por quê? Porque como eu produzo a mais para exportar, eu não exporto aquilo que eu não como ou aquilo que eu simplesmente é excedente. Não, eu produzo a mais para exportar. Aí eu faço o quê? A redução do custo fixo por unidade produzida. Se eu produzo 100, o custo é 1. Se eu produzir 200, o custo é 0,5. E esse custo fica capturado, na sua maioria, pelo mercado interno. Já que quando eu exporto, eu tenho que exportar cobrando mais caro do que eu vendo no Brasil. Porque se eu não fizer isso, eu tenho um processo de dumping. Ou seja, então, a exportação ajuda a financiar o mercado interno. E é por isso, inclusive, que a gente cresceu. E essa é uma característica interessante. 25% do que a gente produz vai para o exterior e vai para tudo que é lado. Hoje a gente fez isso, conseguiu diversificar. Esse foi uma meta que, junto com o nosso presidente da Câmara, que é o José Roberto Goulart, o Beto da Libem, né? Ele é o presidente da Câmara, conselheiro, o Rogério Kerber e todos os conselheiros do Irani, que são da área de suinocultura, dos que têm a suinocultura e frango e gado junto. A gente buscou diversificar os mercados. Quando o Turra chegou aqui, nós tínhamos 70 e poucos mercados, hoje tem mais de 100 mercados da suinocultura e estamos abrindo mercado todo o tempo. Isso faz com que quando você teve uma China que parou de importar, diminuiu de importar, não que parou, diminuiu 50% das suas importações. Veja, a China tinha quase 50% das nossas exportações, ela diminuiu 50% disso e a suinocultura cresceu 12% a exportação. Por quê? Porque na Filipinas estava aberto e conseguiu vender na Filipinas. Infelizmente, a Filipinas teve peste suína, cresceu o consumo. Hoje, a maior consumidora de carne do Brasil, suína, a Filipinas. E a China está lá em terceiro lugar nesse mês. Mas continua boa, aumentando as nossas exportações para o Japão, aumentando as nossas exportações para Hong Kong. Então, esse é um tema que a gente vê de uma cadeia que tem, além de tudo, como você falou bem, tem o papel social. São mais de 4 milhões de empregos, diretos e indiretos, que estão vinculados com as atividades de produção de aves, suínos e ovos. Legal. E, nossa, muito, muito interessante essa explicação do cambial aí. E se a gente pegar todo esse consumo, o senhor falou aí da China, com 50%, antes da China era a Rússia, né? Eu agora não me lembro dos anos aí, mas antes era aquele domínio todo russo, que era a Ractopamina, coisa que era só a Rússia que era o mercado, né? E como que estão os andamentos? Agora entrou Índia, né? Apesar não, mesmo com a questão religiosa ou com as limitações, a Índia é gigante. E só por uma curiosidade, o meu filho está na Índia, né? E a gente às vezes está falando. Falei, pô, cuidado com o que come, mas come carne suína, né? Como é que está essa questão desses outros países? Agora, a notícia da semana é a Coreia, né? Com ovos. Né? Como que está esse andamento?
Bem, nós estamos sempre procurando novos mercados. A Índia está aberta para a carne suína brasileira, mas há um problema de tarifa. É 26%. E aí é bom, né? Você comentou, a Índia tem 1,4 bilhão de pessoas. As pessoas pensam que a Índia é vegetariana, mas é só 30% que é. O resto não come porque não tem dinheiro. Mas lá, por exemplo, no norte da Índia, tem uma das religiões deles, se não me engano é Sikh, não sei qual deles, que come muita carne suína, produz e come. Mas eles são uma parcelinha de 150 milhões de habitantes. É uma parcelinha. Quase um Brasil. Sim, é uma parcelinha, claro, comparado com 1,4 bilhão, são de 150 milhões a 200 milhões que consomem carne suína regularmente. Mas é mais que um país, é o tamanho do Brasil quase. É o Só os Brasil. produtores de carne suína na Índia. Ou seja, então nós fomos lá buscar esse espaço, está aberto, a gente quer a redução da tarifa, foi negociação, essa é uma negociação, o ministro Fávaro trabalhou, está em nível de presidência da República, tentar fazer um acordo Índia-Mercosul, onde a gente pudesse desgravar um pouco, ou pelo menos ter uma cota com tarifa reduzida. Mas a Índia está aberta, eu acho que com o tempo a gente vai conseguir fazer negócio. Agora, infelizmente, eles estão enfrentando peste suína africana no norte da Índia. Isso pode, sim, num curto espaço de tempo, talvez melhorar esse perfil, fazer uma redução da tarifa. O mesmo foi na Coreia. A gente está lá pedindo a redução da tarifa também para Santa Catarina, já que Santa Catarina, que é só o único estado que vende para lá, é 26%. O nosso concorrente é 10% e está caindo com o tempo, que é os Estados Unidos. Ou seja, a gente precisa melhorar isso. Mas a gente vai trabalhando para abrir mercados, para fazer com que a gente tenha novos mercados. A gente abriu recentemente a Dominicana, às vezes mercados pequenos, mas que dão aquela ideia de poder ter alternativa. É como você citou. Quando veio a Rússia, infelizmente, talvez alguns dos que estão nos escutando tenham quebrado quase naquela vez. Porque nós vendíamos 700 mil toneladas, aquilo parou, era 60% da nossa exportação e não tinha onde colocar o suíno. Foi um Deus nos acuda, foi muito terrível para as empresas, foi inclusive para produtores que tiveram, inclusive, que às vezes ter dificuldades mesmo. Nesse ano na China, não é quase muito diferente do que aconteceu na Rússia. Mas, no entanto, a gente tinha alternativa. A gente tinha Filipinas, a gente tinha México, que foi o nosso grande sonho, está aberto o México. Agora não entrou no PASIC de novo, mas mantém a possibilidade de vender com uma tarifa de 16%. E estão vendendo. Isso é uma coisa boa, ou seja, a gente consolida, aqui na América Latina a gente abriu os mercados, a gente consolida vários mercados. Se um dá problema, eu tenho a alternativa do outro. Isso dá sustentabilidade econômica, sustentabilidade do nosso setor como um grande parceiro de vários países do mundo. Que legal. Bom, eu perguntei lá do dia pesado, né? E o senhor já falou várias coisas aqui que alegram o dia, né? Mas um momento especial, assim, pô, valeu a pena ter ido para o interior, ter ido para Ijuí, dar aula na Fidene, meus pais estudaram na Fidene. Valeu a pena essa construção e agora esse dia valeu a pena. Qual que é o dia especial aí? Ah, bom, não, todo dia é bom quando a gente faz, né? Tá fazendo o que gosta, sabe que tem propósito. O dia, claro, que vale mais a pena é quando a gente chega em casa com a família. Quando eu vejo minhas filhas, eu tenho 3 filhas pequenas, infelizmente eu trabalho em São Paulo e moro em Porto Alegre, né? Fico durante a semana, de segunda a quinta, fico sem ver minhas filhas, minha família, isso dá saudade, mas é um dia que quando eu chego lá, faço o meu churrasquinho, coloco hoje o meu churrasco, ele tem sempre as 3 proteínas, tem boi, tem suíno e tem frango. Nunca mais eu deixo, desde que entrei aqui, eu faço sempre das proteínas. Não é só aquele negócio de fazer só costelinha suína. Hoje tem tantos cortes. Veja que o nosso matambrito aí no Rio Grande do Sul, aqui não foi conhecido, mas quem vem de fora na minha casa, eu sempre levo o matambrito para fazer, os caras ficam enlouquecidos. Do outro dia chegou um casal de Brasília lá na praia, eu fiz matambrito, os caras ficaram loucos. Sabe, eu faço em casa, por exemplo, também, é um dia que é gostoso você fazer o estrogonofe de um filezinho suíno. Porque as pessoas só fazem com frango e com gado. Depois que comecei a fazer com suíno, que aprendi lá na Rússia, que é onde inventaram o estrogonofe, e fazem com suíno, nunca mais eu deixei. Ou seja, mas são os dias bons. O dia que quando você vê que você cumpriu, um dia quando você vê que recebe o relatório anual pronto, e você diz assim, olha, valeu a pena.
Sabe, quando você vê as pessoas, tem aqui na BPA uma BPA Data com 3 bilhões de dados. Quando você diz assim, quando eu faço um relatório anual e coloco esses dados para as pessoas e você democratiza, um dia legal é um dia do CIAVES, que convido todos aqui de 4 a 6 de agosto, já está com 45 mil metros quadrados, mas quando a gente vai falar lá, em nome de uma cadeia, para pessoas do mundo agora, já que no CIAVES vem 60 países, esses são dias positivos, dias que nos dão orgulho de fazer o que a gente faz, que é, volto a dizer, aquilo que a gente faz é uma atividade nobre. Claro que quem está na suinocultura faz para ganhar dinheiro e precisa, mas é muito bom ganhar dinheiro com uma coisa que leva alimento, nutriente essencial. Uma criança que consome um pedaço de carne suína, um pedaço de frango, um ovo, carne de boi, ela está recebendo os aminoácidos essenciais à vida, as vitaminas necessárias para o crescimento e para ter imunidade. Isso é o que é um dia bom para a gente. Exatamente. Eu ganhei um livro do ex-ministro Roberto Rodrigues, O Agro é Paz. Né? Eu acho que esse é um grande resumo. E estamos quase chegando no final aqui, Ricardo. Mas eu queria só chamar a atenção aqui. O Matambrito aqui, eu moro em Curitiba, eu tenho um açougue aqui, eu tenho que tirar, pode tirar que eu espero. E o pessoal da fila fica esperando, o que é isso aí? Não, pode levar que é garantido. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui das coisas, né? Matambrito suíno, o estrogonofe com carne suína, e por que não um pastel com carne suína, né? E um bife de copa lombo aí. Uma lasanha, vamos lá. Uma lasanha com carne suína moída, o molho à bolonhesa verdadeiramente tem carne suína. Sim. Infelizmente, a gente ainda tem dificuldade de encontrar carne suína moída. Não é em todo lugar que tem. Mas é uma questão de fazer, sabe? Eu acho que é possível. Eu faço na minha casa, faço eu mesmo, já botei até nas redes sociais, o hambúrguer de carne suína. Hambúrguer de carne suína, tu pega aí, eu no caso, o meu lá, peguei uma copa lombo e uma picanha que tinha um pouco de gordura em cima, assim, misturei, passei no moedor, cebolinha, alguns temperos, olha, fica uma delícia, feita na grelha. A turma adorou lá em casa. Então, são várias as hipóteses que a gente pode usar na carne suína, que é uma carne, volto a dizer, não é à toa que é mais consumida no mundo. É muito saborosa. E não há nada de fazer comparação, mas, claro, quando eu olho comparações de dados, na carne suína, onde tem menor gordura entremeada. Se eu tiro o toucinho, a parte de gordura, a banha, ele é a que tem menor gordura entremeada entre as fibras. Ou seja, são carnes positivas e mais, não há briga entre as carnes. Todas têm que ter e nós temos que ter o direito de variar. O que a gente tem como desafio ainda na carne suína é que as pessoas aprendam a usá-la para variar. Chega daquela ideia de só fazer sola de sapato de carne suína. Olha, gente, pegar um filezinho, pegar uma copa lombo, fazer um bife acebolado, ao ponto. Hoje a nossa carne suína tem a segurança total. Isso não existe mais circose no nosso país. Isso é uma coisa muito boa. E a gente tem que levar, tem que falar, porque é uma atividade que se sustenta. Muito bom. Ricardo, a gente podia passar horas aqui Sem dúvida. Tá muito bom. Te agradeço de coração e deixo aqui para uma. Deixa eu perguntar, o senhor já falou aí, mas o que é o Ricardo no seu momento de descanso? Eu não vou dizer de ócio, né? Mas qual que é o ócio criativo aí? O senhor já falou do churrasco com as filhas? Eu tenho poucas coisas assim que eu faço, mas e sou muito família, né? Eu gosto, o esporte que eu pratico é quando estou lá em casa poder andar de bicicleta, fazer um pouco de exercício, mas o meu esporte, o meu hobby é estar com a família, estar com as minhas filhas, acompanhando. Quando estou aqui de noite é escutar uma música, gosto de música clássica, blues, jazz, né? Ler alguma coisa, ficar acompanhando um pouco, às vezes, né? Teria que ler mais, mas aí estou cansado. Eu recebo mais de 400 WhatsApp por dia, né? Mais os e-mails, mais ligação, mais programa, tudo mais, né? Então, às vezes, o fato é ficar em casa um pouquinho, descansar, contemplar, né? Esse é o meu dia a dia, esse cara, uma vida simples, né? Que eu vivo sozinho. Quando estou em casa, sim, é participar com a família. Essa é a alegria de poder levar minhas filhas a passear, andar de bicicleta com elas, para piscina, praia,
sair com minha esposa, viajar de vez em quando. Por incrível que pareça, eu gosto de tirar férias com a família. Porque eu vivo, Claro. né? Eu dou em volta em média, 5 a 6 voltas ao mundo por ano. E aí, quando eu vou tirar férias, eu, em tese, teria que ficar em casa para descansar um pouco. Sim, Mas aí eu tenho que levar minhas meninas viajar. Então, coisa eu boa. gosto de fazer isso para a gente poder curtir. São os melhores momentos que a gente tem. Mas então, assim, ó, aumentou a responsabilidade, mas eu vou dar um número para o senhor. Mas aumentou a responsabilidade. Agradeço por entre 12 passaportes, 400 WhatsApp por dia, ter nos concedido aqui 40 minutos. E a participação aqui do nosso programa, ele está em 260, 200 e poucas mil visualizações. Então vamos torcer para que isso aqui expanda, né? E deixo aqui para uma palavra final já com o meu agradecimento, Ricardo. Bem, Guilherme, eu é que tenho que te agradecer a oportunidade de falar contigo, com todos os espectadores do programa, a gente poder dar mensagens como essa, a gente falar da verdade, do coração. Eu não estou aqui treinando, e isso aqui é uma coisa que fazemos aqui, um bate-papo, né? Um bate-papo amigo do que a gente faz no dia a dia, mas mais de tudo do orgulho que a gente tem. Eu pedi para aqueles que estão e que são da cadeia, tenham orgulho disso. Para quem não é da cadeia, tenha orgulho também. É isso. O que a gente faz é uma coisa muito séria, muito dedicada, há muita tecnologia na produção de carne suína, de aves, de ovos, de boi, muita tecnologia na produção, lá na fazenda, muita tecnologia, mas ainda dentro do frigorífico, e tudo para que chegue uma comida segura, sustentável e saborosa na mesa dos brasileiros e de mais de 120 países do mundo, no caso da suinocultura. Eu acho que é isso que a gente tem que se orgulhar. E como brasileiros, o meu pedido final é isso. Quando você vê um francês falar bem da Champagne, ou o italiano falar bem da Ferrari, o Brasil tem que falar bem do agronegócio. Essa é a nossa vocação de país. Essa é a nossa vocação, e o mundo olha e diz assim, tem algum lugar que pode crescer a produção com sustentabilidade? É o Brasil. E o mundo conta com a gente. Então nós temos que seguir as nossas academias, os estudantes, que eu tenho tanta alegria, eu que fui professor, de ver os caras se dedicando, ir num curso, ouvir palestra, fazer perguntas, às vezes te apertar nas perguntas, o que é bom, mas é porque está pensando o mundo da manhã para garantir comida na mesa. Então a minha mensagem final é simplesmente de fé no trabalho, naquilo que a gente faz, de orgulho de poder estar representando um setor tão bonito, tão importante para o Brasil e para o mundo. Abraço a todos, que Deus proteja todas as famílias. Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço e a gente se vê por aí no mundo da suinocultura. Obrigado, Ricardo.